Hoje vamos falar sobre a verdade de cada um. Será que a verdade é uma só? Será que todos têm a verdade? Será que sou eu que tenho a verdade? Será que é você que tem a verdade? Como é que é esse negócio? Hoje, no final dessa live, talvez você entenda por que comunicação nem sempre é o que a gente fala, mas é sempre o que o outro entende. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E às vezes eu falo e as pessoas não entendem. E aí eu não entendo porque as pessoas não entendem. Eu fui tão claro, fui tão clara. Chego no trabalho, por exemplo, reúno 4. Falei, no final eu digo, entenderam? Todos balançam a cabeça. Então repete para mim aí. Cada um conta uma história diferente. Como é que é isso, Haddad? Hoje, no final da live, você vai entender. Você vai entender, inclusive, como isso impacta nos teus resultados. Naquela sensação de fracasso, no medo do amanhã, aquele medo de preocupação com o dia de amanhã, com a preocupação em fracassar. Como é que isso impacta naqueles momentos em que você se sente menor, você se sente excluído, excluída. Tudo isso tem a ver com a verdade de cada um. Isso é fruto de um modelo mental. Nós funcionamos no mundo com modelos mentais. Todo ser humano funciona dentro de um modelo mental. Toda a comunidade funciona dentro de um modelo mental. Isso é próprio da cultura. A cultura é um modelo mental de vida. Então tudo que existe, existe baseado em modelos mentais. Tudo que existe. E a grande maioria esmagadora, se não todos, os nossos problemas são frutos de comunicação. Todo problema é um problema de comunicação. O mundo não está dando certo, o problema é de comunicação. E nós vamos ver isso aqui hoje. E você vai entender como é que é esse mecanismo da comunicação. Hoje eu trouxe aqui, para a gente trabalhar, 2 pressupostos da PNL, Programação Neurolinguística. 2 pressupostos. O que são pressupostos? São suposições prévias, baseadas em estudos que já foram feitos previamente. A neurolinguística, ela se baseia em experiências de observação do ser humano, do comportamento do ser humano, e aí se trouxe isso para a escrita, para a teoria. Não é aquela coisa assim de uma teoria e vamos aplicar para ver se vai dar certo. Vou te dar um exemplo do que é a neurolinguística. Estou num restaurante com você, tem um casalzinho ali na outra mesa e eu pergunto para você, olha para aquele casal, dá uma nota de 0 a 10. 0 se eles estiverem se separando. 10 se eles estiverem extremamente apaixonados. Você vai olhar, em 15 segundos você voltou e falou, Haddad, 7. Ah, você conhece o casal? Em 15 segundos você já deu nota 7? Você conhece o casal? Não conheço não. Pô, como é que você já deu uma nota 7 em 15 segundos? Ah, não sei não. É o jeitão deles. Então a neurolinguística é isso. Porque um casal quando está apaixonado, se um faz assim, outro faz assim. Se um cruza os braços, outro também cruza, entende? Se um chega para frente, outro também chega. Então há uma harmonia, uma simbiose corporal. E se eles estão se separando, o corpo está totalmente diferente um do outro, totalmente diferente um do outro. Aconteceu um episódio muito interessante, eu dando uma palestra de um casal de japoneses, depois descobri que eles eram japoneses, pelo olhinho dava para a gente imaginar que não eram brasileiros. E eles estavam de braços cruzados, pernas cruzadas e com o rostinho virado assim. Eu falei, parem todos na posição que estão, para exemplificar o que era isso, porque eu estava falando justamente de nosso poder de comunicação com o mundo, a verdade de cada um, a verdade que eu expresso para o mundo e que eu não estou nem percebendo. E aí eu olhei para eles e falei, vocês são casados? Eu falei, somos. Vocês se dão muito bem, não se dão? Aí eles riram, né? O japonês já ri normalmente, por isso vive bem, vive mais. Riram. Sim. Sabe por que eu sei? Porque vocês estão desmontando. Aí eu pedi para o pessoal, olha como é que eles estão igualmente, corporalmente posicionados. E aí expliquei isso que estou explicando aqui agora. Então todos nós temos um modelo mental
que foi construído baseado em nossas crenças e valores. Nossas crenças se materializam 100%. São elas que impactam a minha mente, que geram um pensamento, que geram um sentimento e que geram um comportamento, que é uma outra lei da neurolinguística. Já falamos sobre ela na nossa live anterior. Então, nossas crenças e valores é que criaram e impactam. Por que eu disse que impactam e não impactaram? Porque crenças e valores são mutáveis. Então isso vai modificar o meu padrão mental. Meu padrão mental ele pode ser modificado com a minha experiência, com a minha ampliação de consciência. Isso é o primeiro processo do processo de mudança. Qual é o primeiro passo do processo de mudança? É questionar o modelo. Questionar o seu próprio modelo. As pessoas gostam de questionar o modelo dos outros. Vocês vão ver isso aqui hoje durante a live. Questiona o modelo do outro. Não, tem que questionar o seu modelo, não é o modelo do outro. Sempre é o modelo do outro que está errado, não é o seu. Sempre é o modelo do outro que está errado. Então, um dos pressupostos da neurolinguística que a gente vai trabalhar aqui e agora, para você entender como é que funciona isso, essa questão do padrão mental, do modelo mental, que cada um tem o seu e ele está impactando absolutamente nos seus resultados. Qual é o meu padrão mental? Não sei qual. Olha para o seu resultado. Se está bom, você tem um bom padrão mental. Se está ruim, seu padrão mental precisa ser ampliado, melhorado, para o bem, né? Para o positivo, ok? O primeiro pressuposto é o seguinte: mapa não é território. Esse é o primeiro pressuposto que nós vamos trabalhar hoje. Mapa não é território. O segundo pressuposto, que é muito importante, você entender isso, como é que funciona, é o seguinte: cada um dá o melhor que tem com os recursos que possui. Isso é extraordinário. Cada um dar o melhor que tem com os recursos que possui. Até o nosso querido amigo Cortella fala assim, né? Vá fazendo o seu melhor enquanto você não possui recursos para fazer melhor ainda. Cortella fala isso. Vai fazendo o seu melhor enquanto você não possui recursos para fazer melhor ainda. Então, isso ele fala dentro do pressuposto da neurolinguística. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui. Então, você olha para uma pessoa e fala, ele podia fazer melhor. Não, ele podia. Não pode, não podia. Se pudesse, ele já estava fazendo. Creia nisso. Se pudesse, ele já estava fazendo. Porque todo mundo quer fazer o que é melhor. Todas as nossas ações são baseadas numa intenção positiva. Já falamos isso na outra live. E aí, se você não assistiu a outra live, você vai começar a, às vezes, não entender o que eu estou dizendo. Mas olha, tem salvação. Vai lá no meu feed depois dessa e assiste as outras, que você vai entender que toda ação no seu nascedouro possui uma intenção positiva. Já falamos disso aqui. Então, cada um dá o melhor que tem, com os recursos que possui. E baseado nesses recursos que eu possuo, que recursos são esses? São recursos emocionais, baseados em quê? Em crenças e valores. A minha forma de perceber o mundo. Então, vamos para o primeiro pressuposto. Mapa não é território. O que quer dizer isso? Território é a realidade. Território é a realidade. Isso aqui é um copo d'água. Seu território é a realidade. O mapa é a minha interpretação da realidade. Então, nós não vemos, é a minha forma de perceber esse copo. Então nós não vemos o mundo como o mundo é. Nós vemos o mundo como nós somos. Olha só como é que isso muda tudo. Cada um vê o mundo dentro do seu mapa mental. Então nós não vemos o mundo como o mundo é. Nós vemos o mundo como nós somos, dentro das nossas caixinhas. O que mais se fala dentro das empresas? Precisamos quebrar paradigma. O que é quebrar paradigma? É ampliar modelo mental. A gente sai de uma caixinha, que são os nossos paradigmas, faz o quê? Vai para outra caixa. Não se iluda, vai para outra caixa. Uma caixa um pouquinho maior, mas a gente dificilmente vai ver sem caixa. Por quê? Porque são as caixas que são nossas crenças e valores, naquilo que eu acredito, onde eu me protejo para viver no mundo. Mas a gente pode ampliar, sair da caixa, né? Pense fora da caixa. Think outside the box, não é isso? Você já deve ter visto isso aí nas redes. Think outside the box, pense fora da caixa. Mas cada um na sua caixinha. O ser humano é um paradoxo isso que eu vou falar agora.
Mas a gente vive assim, cada um dentro da sua caixa. Isso também vem lá do nascimento, do parto, onde a gente acredita que a liberdade está na separação e não na união. Isso nós vamos ver numa live que eu vou falar só sobre padrões de nascimento. Muito interessante, você vai ver de onde é que nasceu isso. Mas essa é a verdade, cada um vive dentro da sua caixinha. Então nós passamos a viver uma vida excludente. E aí o que a gente faz? Como nós somos seres que necessitamos de troca, passamos o resto da vida tentando o quê? Nos incluir. Tentando nos incluir. E aí é que eu digo que todo problema é um problema de comunicação. E aí como é que eu me incluo nisso? Então como é que funciona essa questão de mapa e território? Nós não vemos o mundo como o mundo é, nós vemos o mundo como nós somos, dentro das nossas caixinhas. Então eu estou numa conversa com você, aí você vai perceber que comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Estou conversando com você e aí eu quero saber sobre os seus valores, né? Para saber se a gente tem alguma afinidade, algum alinhamento. E aí eu pergunto, qual um valor assim muito forte para você, muito significativo? Aí você chega para mim e fala, Haddad, um valor para mim que é muito representativo na minha vida é respeito. Respeito para mim é tudo. Respeito. Respeito, eu também gosto de respeito. Então a gente vai se dar bem. Porque para mim também é um valor. Será que a gente vai se dar bem? Não sei. Por quê? Eu não sei qual é o mapa mental da pessoa que falou respeito. Eu fiquei com o quê? Com a palavra respeito. Eu fiquei com o respeito dela? Não, eu fiquei com o respeito meu. Agora, se eu chego e pergunto para ela, o que é respeito para você? Aí eu vou começar a saber o que ela quer dizer com a palavra respeito, dentro do mapa dela. Respeito para mim eu aprendi quando era criança, quando uma pessoa fala, o outro fica calado. Isso é respeito. Eu falei, aí coça a cabeça. Ser humano, neurolinguística, coçou a cabeça, está com problema. Coçou a cabeça, é instintivo. Coça a cabeça, falei, então vai dar certo não. Você sabe, eu aprendi que respeito é quando um fala, o outro interage para dar importância. Isso é respeito. Sentiu a diferença? Respeito e respeito. Mapa e território. Qual é o território? A palavra respeito. Qual é o mapa de cada um? Poxa, eu estou falando que é respeito e você não me entende? Chega aquele senhor na loja e diz, eu gosto dessa loja aqui porque eu sou muito respeitado aqui nessa loja. Se o vendedor não pergunta e não começa a conversar com ele para saber o que é isso, o vendedor vai ficar com que respeito? Com o do senhor ou com o dele? Com o dele. Porque para o vendedor, respeito é o seguinte, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, eu trato com respeito, eu não falo palavras chulas, eu melhoro o meu discurso quando estou na frente, isso é respeito. Eu não banalizo o meu discurso, isso é respeito. Esse é o respeito do vendedor. Aí você pergunta, você assistiu aqui a live do Haddad, vai ver, poxa, que bom que o senhor se sente respeitado aqui na loja. Mas como assim é respeito para o senhor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu sempre que entro aqui, vocês me dão um cafezinho e água gelada. Percebeu o que é respeito para ele? Cafezinho e água gelada. Tem nada a ver com a sua comunicação. Inclusive, outra coisa que eu gosto muito é quando você, de vez em quando, eu vejo, você solta uma piadinha ali aqui. Adoro piada. Olha, você estava pensando que respeito era tratar ele sem piadas, sem... Percebe? Mapa não é território. Guarda isso. Cada um vive dentro do seu mapa mental. Então, para eu conversar com uma pessoa, eu tenho que saber qual é o mapa mental dela. Eu tenho que conversar com ela no mapa mental dela para que ela me entenda. Se eu conversar com ela no meu mapa, ela não vai me entender. Ela vai codificar o que aquilo significa dentro do mapa de crenças e valores dela. Perceberam a diferença? Agora, eu vou contar um negócio para vocês. Só isso já é o suficiente para que a gente tenha problemas e mais problemas de quê? De comunicação. Eu falo e você não entende. Eu falei para você e você não entendeu. Não, você não me falou isso. Você falou o quê? Não, não falou isso. Isso não, você não me falou isso. Você não me disse que era isso. Disse o quê? Palavras. Território. Não falou no mapa. Então não entendi. Eu falei que isso era errado. Isso o quê?
Você não me respeitou. O que é respeito? O que ela está dizendo? Como é que não te respeitei? Eu fiz isso. Você está falando do seu respeito ou do dela? Percebe a diferença? No processo de comunicação, como esse pressuposto é importante? Mapa não é território. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é mais terrível ainda. Porque quando você está falando de homens, conversa entre homens ou conversa entre mulheres, eles estão falando, cada um tem seu mapa, mas pelo menos eles estão no mesmo mundo. Porque olha como é o desafio do relacionamento homem e mulher. Além de mapas diferentes, que isso já é próprio de cada ser humano, independente de ser homem ou mulher, só que homem e mulher são de mundos diferentes. São de mundos diferentes. Tanto é que eu já vou adiantar até a dica do livro de hoje. Qual é a dica do livro de hoje? Equipe, coloca aí, já vou adiantar. Cadê o livro de hoje? Está aqui. Homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, do John Gray. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Alguém leu esse livro aí? Alguém leu esse livro? Você vai ver ali, são mundos diferentes. Além de mapas diferentes. Então é um desafio muito grande, gente. Além de falar em mapas diferentes, são mundos diferentes. Então a gente precisa conhecer do mapa do outro para poder se relacionar melhor. E como é que eu conheço o mapa do outro? Quanto mais eu conhecer o meu. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais conheço o mundo. Você não vai conhecer o mundo de outra forma. Você conhece o mundo, seu mapa mental, sua ampliação consciente do que é o mundo, da verdade, ela é mais abrangente quanto mais eu me conheço. Porque eu sou um ser diverso. Você também é. Eu sou um ser plural, você também é. Mas o que acontece é que as pessoas, impressionante, as pessoas mais ignorantes no sentido da palavra, tá certo? Medíocres, é abaixo da média no sentido da palavra, são as que mais têm certezas na vida. É impressionante como as pessoas, humildes no sentido de saber pouco, da ignorância em si sobre a vida. Não estou dizendo que, pelo contrário, mapa e território. Por isso estou me preocupando, porque dependendo do que você, no seu mapa, o que é humilde, né? Se é humildade, é uma virtude. Como conceito, a humildade é mais do que simplicidade. A humildade é uma virtude, como conceito. Agora, dependendo do seu mapa, eu não sei o que você pensa que seja humildade. Mas a humildade que eu quis dizer é no sentido de ter tido pouco acesso, né? Enfim, as pessoas que são mais escassas são as que têm mais certezas. E isso é certo, as mais ignorantes, no sentido de ignorar o seu mapa mental. Eu estou falando de mapa mental. Quanto mais ignoram o seu mapa mental, ou seja, quanto menos se conhecem, mais têm certezas na vida. É impressionante. É impressionante. São os doutores e doutoras das certezas da vida. Porque quando você começa a se conhecer seu mapa mental, como eu disse, eu só conheço o mundo a partir do momento que me conheço. Então, quanto mais me conheço o mundo. Por quê? Porque eu sou um fractal do universo. Eu sou um fractal do universo. Então, eu vou percebendo que uma coisa que é muito certa na vida, e Einstein trouxe isso e nos revelou, é a teoria da relatividade. Tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo. Ah, isso é bom, isso é ruim. É bom, é ruim em relação a quê? Tem que ter um parâmetro. É bom e ruim para quem? Tem que ter um parâmetro. Não dá para só fechar, né? Ah, isso é bom, isso é ruim. E as pessoas que se conhecem pouco têm as certezas do que é bom e do que é ruim e acabou. Porque não tem muitos parâmetros. Não é? Porque na medida em que eu não me conheço, eu não gero parâmetro. Eu não gero parâmetro. Então eu não amplio consciência, eu não amplio possibilidades. E aí, eu vou dar um exemplo daqueles dois mundos que eu estava falando, só para vocês terem uma ideia. Mundo masculino e mundo feminino. Por exemplo, o homem, ele agora não, essas gerações com a internet, que a gente tem que usar mais partes do cérebro, né, faz mais coisas ao mesmo tempo, isso vai mudando. Por isso que eu digo que valores e crenças são mutáveis, da mesma forma que padrões mentais também são mutáveis.
Mas quem tem mais de 50 anos para trás, né, 50, 60, 70 anos, tem um padrão mental muito rígido da era que não tinha internet, então tem menos conhecimento, tem mais certezas, né? Então acaba se fechando mais. Então o homem, desde o tempo da pré-história, qual era a tarefa do homem? Saiu, vai caçar, pegou a caça, botou dentro de casa, acabou. Era uma coisa só. A mulher não. A mulher, desde o tempo da pré-história, ela já era explorada. Ela já era explorada. Então ela tinha que cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa e da caça. De tudo. Então a mulher aprendeu, desde o tempo da pré-história, a exercitar os dois lados do cérebro. Então a mulher faz 200 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode estar aqui, as mulheres podem estar aqui assistindo a live, ouvindo um sonzinho ali e vendo o jornal acolá. Elas conseguem. Por quê? Porque exercitaram. Aí o homem, principalmente aqueles homens retrógrados, né, vão achar o quê? Poxa, está desperdiçando, não faz nada direito. Não, ela está fazendo tudo direito. Elas aprenderam. O homem é lado esquerdo do cérebro. Razão. Por isso as mulheres, a sensibilidade do mundo, emoção. Só que elas trabalham. Por isso que no ambiente de trabalho as mulheres se destacam muito velozmente. Por quê? Porque elas trabalham já com os dois lados do cérebro. O homem não. O homem está ali. Repara, né? Para quem gosta. Está ali assistindo o futebol dele. Aí toca o celular e não está ouvindo. Por que não está ouvindo? Porque ele está vendo futebol. Aí a mulher que não sabe disso, do que eu estou falando aqui agora, que mapa não é território e que cada um funciona de um jeito, são mundos diferentes, ela vai achar que ele ouviu o celular e não quis atender. Mas ele não consegue. Ou ele assiste a TV, ou ele presta atenção no celular. Para o homem é mais difícil, entendam isso, mulheres. Né? Quer ver um outro exemplo? Como homem, por que geralmente pessoal, as mulheres, principalmente, como eu digo, as gerações estão mudando, o mundo está mudando muito, as crenças mudam, o padrão mental muda. Mas da minha época para trás, as mulheres sempre demoram mais para comprar. Entra numa loja, fica 2 ou 3 horas para escolher uma roupa. Processo decisório era um problema para essas gerações. O homem não, o homem sempre decidiu. Então o que acontece? Contar para a mulher significa intimidade. Então ela chega em casa e quer contar como é que foi o dia. Olha, fulano, poxa, hoje tive lá meu chefe, minha chefe, tive um imbróglio lá e, poxa... aí o homem que já quer decidir, né, 20 segundos ele já quer dar a solução. Percebam, homens que estão aqui ouvindo a live, elas já têm a solução. Elas só querem contar, porque contar para elas significa intimidade. Elas já têm a solução. E desculpa o termo acadêmico, vai achar você um babaca. Será que esse babaca não sabe que eu tenho a solução? Ele acredita que é o rei da cocada? Percebe? Mundos diferentes. Mapa não é território. E mundos diferentes tem que compreender. Tem que compreender. Então, lê o livro que vai começar a se safar melhor. Então é assim, contar para a mulher é intimidade. Quer ver uma outra? Só mais uma dicasinha. Olha, não estou cobrando pelas dicas, hein? Vou dar uma dica agora para a galera, para o sexo masculino aí, espetacular, hein? Mulher, geralmente, ela não pede. Ela não pede. Ela faz um comentário. Só que o comentário dela é um pedido. Por exemplo, chega no ambiente, se ouve de uma mulher assim: ai, tá frio aqui, não está? Aí o homem, né, aquela coisa de uma coisa de cada vez, fala: tá frio sim. Ela vai dizer: que ignorante, né? Por quê? Porque ela está pedindo um casaco, ou está pedindo para você fechar a janela. Ela está pedindo alguma coisa. Então a mulher, ela faz um comentário. Então experimenta isso. Imagina, tá frio aqui, você chega e pega o seu casaco, põe nela. Caramba, vai se apaixonar por você. Que homem sensível. É assim. Já o homem não. O homem não faz comentário. Pô, tá frio aqui, dá para fechar? Já fecha a janela aí, por favor. Pô, vou pegar um sabe? Então,
Mapa não é território. Mapas diferentes já é uma dificuldade no processo de mostrar a sua verdade e de eu entender qual é a sua verdade. Por isso a verdade de cada um. Eu te pergunto num pit stop aqui, seguinte. Você, aproveitando essa quarentena, você tem consciente do que realmente você tem pedido ao mundo? Você tem? Quais são tuas carências? Quais são tuas exigências? Quais são os teus ideais? Você tem isso claro? Isso fala de um mapa mental ampliado, sabe? Isso fala de um mapa mental ampliado. Eu consigo traduzir para o mundo com clareza aquilo que eu quero. Isso fala de um mapa mental ampliado. Perceba que as pessoas que não sabem ouvir é uma característica, hein? Elas também não sabem falar. Costumam ser prolixas. Se não sabe ouvir, não sabe falar. Existe uma correspondência. Então já vai aqui uma dica. Como é que eu amplio o mapa mental? Aprende a ouvir. A gente chama isso de escuta ativa. Não interprete o que a outra pessoa está falando. Ouça as palavras que ela está falando e busque aprofundar naquilo que ela está falando, para você entender o que ela está querendo dizer para você. Porque provavelmente ela está falando do mapa dela e não no seu, e não do seu, tá certo? Então nos relacionamentos, gente, isso é terrível. Por quê? Porque se as pessoas não têm essa consciência, sempre acredita que o outro está entendendo o que o outro está falando. E quando não entende, eu penso que o outro é que não me entende. Não, nem você se entende. Como é que quer que o outro se entenda? Se nem você se entende, como é que quer que o outro te entenda? Lembrei aqui de um episódio que eu até coloquei no meu livro dos 5S. Um amigo meu, íamos caminhando na rua e ele meia hora, despejando problema em cima de mim. Despejando problema, só problema, tensão, problema. Aí do outro lado da rua, uma rua estreita, ia passando, não gosto de dar essa palavra mendigo. Eu digo que é um irmão necessitado. Quem sabe às vezes até eu sou mais necessitado que ele, não é? Aparentemente, mapa não é território. Então eu vou com o meu mapa, como eu sofreria. Que é assim que acontece. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu não sofro por causa dela, não. Eu sofro por causa de mim. A não ser que você seja um avatar, já tem iluminação suficiente para realmente sofrer pelo outro. Eu sofro por mim. Sabe o que eu faço? Sabe o que meu cérebro faz? Sabe o que meu mapa mental faz nessa hora? Nessa hora eu vou para o lugar dele, tento sentir o que ele está sentindo e como eu reagiria àquilo. Então eu estou falando de mim. A dor é minha, não é dele. Por isso que eu postei essa semana um post, né? Se você tem algum problema com outro, você está discutindo com a pessoa errada. Porque os seus problemas são sempre com você mesmo. A nossa relação é com a gente mesmo. Se eu tenho, alguém me insulta e eu me magoo, o que significa isso? Eu estou alinhado com o insulto. Eu estou na frequência do insulto, então tem a ver comigo. Então, dicas para insulto. Alguém te insultou? Busque rir disso. Se não conseguir rir, busque ser neutro. Neutra. Se não conseguir, bota no bolso, leva para casa o insulto e estuda, que tem tudo a ver com você, meu querido, minha querida. Porque aquilo que não tem a ver comigo, eu não me identifico. Se não tem identificação comigo, não me afeta. Não me afeta. Se o que o outro fala não fala de mim, não me afeta. Agora, se me afetou, tem algum componente aqui dentro, ele está falando de alguma parte que eu ainda acredito que eu tenha. Por isso incomoda. Por isso, gostou dessa dica? Gostou dessa dica? Todo relacionamento com o outro, antes de ser com o outro, é com você mesmo. Por isso, quanto mais eu amplio o mapa, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho possibilidade de identificar se aquilo tem a ver comigo ou não tem a ver comigo. Olha, está falando comigo, está falando meu nome, mas está falando com o espelho, ele está falando dele, não de mim. Por quê? Não tem nada a ver com isso. Opinião todo mundo pode ter. Aliás, o Karnal já diz isso, né? Tem muita gente na internet tendo opinião e dizendo que é argumento. Qual é a diferença? Opinião, eu posso ter a minha, você pode ter a sua. É direito, é legítimo. É a minha forma de perceber o mundo. Falamos disso, o mapa não é território. Mas
Opinião é diferente de argumento. Argumento tem ciência. Tem fatos e dados. Eu comprovo aquilo que estou falando. Então isso passa a ser um argumento, não é mais opinião. Agora está cheio de gente na internet dando opinião e dizendo que isso é argumento, né? Então tem diferença. Então quando uma pessoa fala, ela precisa ter argumento para provar o que ela está falando. Mas se eu não me identifico, não precisa nem ter argumento, porque não tem nada a ver comigo. Tudo que ela vai falar é percepção dela, ela está dizendo dela, não está falando comigo. Então, eu não me identifico. Se eu me identifiquei, tem a ver comigo. Mas voltando à história, eu estava andando com ele, com esse amigo, e ele falando de problema, só problema. Aí passa um irmão necessitado do outro lado da rua e começa a rir. E aí ele estava exaltado, esse meu amigo, né, falando de problema, tensão, problema. A vida dele era um problema. E eu tô ouvindo. E tá vendo aqui? Ah, aquele maluco. Chamou a pessoa de maluca. Aquele maluco tá rindo de mim. Eu olhei para a pessoa, aí eu vi que realmente ele estava rindo. Mas não estava rindo dele. Estava rindo para ele. No meu mapa. No mapa dele estava rindo dele. Eu falei, peraí. Para a novela. Peraí. Aí parei ele, parando de andar. Porque você tem que parar para a pessoa te ouvir. Uma pessoa que fala, não ouve. Você tem que parar a pessoa, segurar, balançar, olhar nos olhos dela para ela te ouvir. Senão ela não te ouve. Falei, para a novela, peraí. Você chamou ele de maluco? Quem é um maluco aqui? Aí eu comecei a rir, né? Eu não aguentei, eu comecei a rir. Quem é um maluco aqui? Você está meia hora só falando de problema. Você vai sair daqui com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, com um câncer, com alguma coisa. E está arriscado a me contaminar, que eu estou do teu lado. Ele está rindo. Ele está sorrindo. Quem é o maluco aqui? É ele que está sorrindo ou você que está com problema? Quem é o doente aqui? Falei assim para ele. Porque é outra coisa, você tem que falar para balançar a estrutura. Aí ele caiu em si. Mas não se convenceu muito não, sabe? Mas pelo menos parou de reclamar. Aí eu falei, para de reclamar e começa a sorrir. Quem sabe sua vida melhora? Porque você até agora, cara, só problema. Só problema. Eu estou esperando você acabar os problemas para ouvir a solução. Para ouvir a solução. Ou você vai ver de problema ou vai ver de solução? Qual é a escolha? Então, nós precisamos questionar o nosso modelo. Esse é o primeiro passo no processo de mudança. Questionar o nosso modelo. Para ver a nossa visão de mundo e ver como é que a gente sai disso. Dicas, né? Então, como é que eu faço para autoconhecimento? Já falei. Tá, mas enquanto eu auto me conheço, aprofundar nas perguntas. Quer ver? Isso é uma técnica de coaching até. Uma técnica de coaching que eu vou passando aqui. Você perguntar para a pessoa falou uma coisa, como assim especificamente? Anota aí, como assim especificamente? É uma pergunta que aprofunda. Aí você vai conhecer qual é o mapa da pessoa. Dá para você me falar com alguns detalhes? Me estratifica aí, como é que é isso para você mesmo? Me explica melhor. São perguntas que você vai aprofundar. Então, o que é bom para conhecer? Eu sempre recomendei isso. Vá conversar com pessoas mais velhas, 15 anos mais velhas que você, 20 anos mais velhas que você, 20 anos mais nova que você, 15 anos mais nova que você. Vá conversar com essas pessoas para você começar a entender o que são mapas mentais. Para conhecer a verdade de cada um. Fazendo pergunta, usando só o ouvido, usando a boca só para fazer pergunta, não é para dar opinião, é só para fazer pergunta. E perguntas abertas, né? Não são perguntas fechadas. Você já ouviu essa teoria? O que é pergunta aberta e o que é pergunta fechada? Pergunta aberta é aquela que a pessoa tem que te responder com mais do que sim ou não. Pergunta fechada, a resposta é sim ou não. Não vai te dar dicas nenhuma, nem pistas nenhuma sobre o mapa dela. Então essas são dicas fantásticas. Conversar com as pessoas. Exercite é isso que eu passo de exercício para você daqui para frente exercitar com seus clientes, com seus parentes, com seu esposo, com a sua esposa, com seu companheiro, sua companheira. Conversa mais. Busca conhecer o mapa. Aí sim, você vai ver a identidade. Você vai ver os valores que uniram vocês.
que vão sustentar o relacionamento. Porque a opinião, cada um tem a sua dentro do seu mapa, dentro da sua construção psicológica. E isso não deveria, minimamente, inviabilizar um relacionamento. Porque ninguém começou, se juntou com alguém ou se apaixonou por alguém por acaso. Teve um alinhamento aí. E aí a gente tem que buscar qual é esse alinhamento. Estudando o mapa mental, a gente chega lá. Gostaram? Passa muito rápido o tempo aqui, não é verdade? Dica de filme, dica de filme, dica de filme. Melhor é impossível. Melhor é impossível. Melhor é impossível, do Jack Nicholson. Ele tem toque, né? Ele tem cheio de neurose. Todos nós temos uma neurose. Tem que assistir. Quem não assistiu, já assistiu esse filme? Quem não assistiu tem que assistir. E aí você vai começar a descobrir quais são as minhas neuroses. Todo mundo tem uma neurose que o sustenta. Todo mundo tem uma neurose que o mantém, que a mantém. Então a gente tem que descobrir quais são as nossas neuroses para deixar ser menos neurótico, ser menos chato, menos chata. Entender que o seu mapa não é a verdade, o seu mapa mental é a sua verdade, mas não necessariamente é a verdade do mundo. E isso não pode te inviabilizar no mundo. Senão, é o que eu digo, os donos da verdade, as donas da verdade, todo mundo tem que ser no mapa daquela pessoa. Se não for, estiver fora do mapa, essa pessoa está errada, essa pessoa não serve. Não serve para ser meu amigo, não serve, não serve. Aí fica pequeno o mundo, né? Aí o mundo fica pequeno. Tá bom, gente? Vamos às perguntas. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui. Esse pressuposto vem colado. Cada um faz o melhor que pode com os recursos que possui. Então eu tenho que buscar, na medida em que eu questiono meu mapa mental, eu vou buscar ampliar os meus recursos para fazer melhor o que eu já faço muito bem. Para fazer melhor o que eu não faço bem. Para começar a fazer o que eu não faço ainda. Tá bom? Então eu trouxe esses dois pressupostos hoje para vocês, né? Então fracassar na vida está muito alinhado da forma que eu me comunico com o mundo, ou não me comunico, né? Eu me fecho no meu mapa e penso que o mundo tem que entender o meu mapa. E todo mundo tem que me entender. Todo mundo tem que me entender.